Olá, pessoal, como vocês estão? Então, dando continuidade à nossa aula sobre transtornos psicológicos, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma outra classe que se chama transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. É muito importante compreender que o toque ele era visto antes dessa edição do DSM-5, que é a mais atualizada, de 2015, como um tipo de transtorno de ansiedade. Então, o que é que foi percebido pelos pesquisadores e transformado e ter colocado uma nova classificação para o TOC? Lembra que na aula sobre transtornos psicológicos de ansiedade, eu estava mencionando que para ser o transtorno de ansiedade, a sintomatologia primária ou principal tinha que ser ansiedade, né? E aí o que foi verificado é que nem sempre os transtornos obsessivo-compulsivos ou os relacionados vão se desenvolver por ansiedade, como elemento, como sintomatologia primária. Então foi em virtude disso e outras questões também de organização e etc., que o TOC ele ganhou uma nova classificação, não é mais classificado como transtorno de ansiedade, e sim como uma classe nova, que é o próprio TOC, ou esses transtornos relacionados, tá certo? Então, assim como eu trouxe alguns exemplos e alguns transtornos de ansiedade para vocês na aula anterior, eu também trouxe alguns transtornos, né, do TOC e desses relacionados, para a gente estar conversando e dialogando e verificando algumas características e principalmente alguns critérios diagnósticos com base no DSM-5. Tá? Então, a gente vai estar vendo hoje o próprio toque, tá? E nisso a gente vai compreender quais são as características ou o que vai conceituar uma obsessão e uma compulsão, qual é a diferença entre esses dois. Outro transtorno, que é o transtorno dismórfico corporal, transtorno de acumulação, tricotilomania, ou transtorno de arrancar o cabelo, e transtorno de escoriação, tá? Então, dentre os muitos que temos no DSM, também escolhi esses 5 para conversarmos. Então, o toque, propriamente dito, ele precisa ter a presença de obsessões, compulsões ou de ambas. Eu fiz esse quadro aqui para facilitar, para que a gente possa estar compreendendo algumas diferenças entre obsessão e compulsão. Quando a gente está falando de obsessões, nesse contexto do toque, a gente está se referindo à parte mais cognitiva, vamos dizer assim. Então, pensamento, alguns impulsos, alguns desejos, algumas imagens que são recorrentes e persistentes em algum momento durante essa perturbação, né? Então, isso acontece de forma intrusiva e indesejada. E isso faz com que o indivíduo ele sofra muito, né? Então, o indivíduo ele pode tentar ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens, ou neutralizá-los com algum outro tipo de pensamento ou ação. Por exemplo, a obsessão de uma pessoa que acredita e tem pensamentos intrusivos acerca disso, que alguém vai matá-la em algum momento ou determinada hora do dia. E aí esse pensamento se repete e se repete. E vem de repente a gente, primeiro lugar, né, que independente ou não da presença do toque, pensamento a gente não controla. Então, naturalmente, os pensamentos eles podem surgir. Mas nesse caso aqui, são pensamentos que são intrusivos, muitas vezes eles não têm lógica alguma. E como, por exemplo, eu tenho certeza que durante o meu sono, um um extraterrestre me escolheu, implantou em mim um chip, e a partir de então eu fico só pensando nesse chip que ele implantou, né? E pensamentos vão se repetindo e vão persistindo e vão sendo cada vez mais perturbadores, né? Por mais bizarro que seja esse meu relato, né? Isso é um relato de um paciente
né, que tem esquizofrenia e também tem comorbidades com alguns traços de toque, especialmente com essas obsessões bizarras, né? Quando a gente fala de pensamento bizarro, a gente está falando desses exemplos ou desses pensamentos que são caracterizados pela impossibilidade de acontecer, tá? A diferença de obsessão, então, e compulsão, né, é que compulsão tenta pegar assim como um bizu, né? Deixa eu sublinhar aqui. Compulsão tem a ver com comportamento. Olha como eu risquei bem, né? Então, compulsão tem a ver com comportamento, né? Então, são comportamentos ou atos repetitivos, por exemplo, lavar as mãos, organização, verificação, né? Será que eu fechei a porta? Aí vai lá e verifica 3 vezes. Quando chegou na esquina e volta para verificar se realmente fechou a porta. Mas aí verifica mais uma vez, verifica mais duas, né? Então, o toque de limpeza, né? A compulsão de higiene, e vai e lava a mão 5 vezes a cada 30 segundos, 1 minuto, chegando ao ponto, inclusive, eu conheço um paciente que chegou ao ponto, inclusive, de perder as próprias digitais, de tanto que lavava as mãos. E não era uma lavagem com sabonete, era também, mas a grande maioria era com água sanitária e com cloro, né? Chegando algumas vezes a lavar com querosene e tinha outro produto que agora eu não me lembro, e para se manter limpo, né? Porque não ficar infectado. E aí, se você olhar aqui um pouco mais adiante, também fala de uma questão mais, uma característica mais cognitiva. Aí você pode até dizer, mas isso não seria uma obsessão? Mas repare que esse ato mental, por exemplo, de rezar, de orar, de contar, de repetir palavras mesmo em silêncio, né, mentalmente, a gente não está falando de pensamentos que estão vindo intrusivamente e produzindo esse desenrolar desse raciocínio. Mas uma característica comportamental que eu conto, por exemplo, que aqui tem 5, como é o nome disso? Azulejos, né? 5 cerâmicas aqui na vertical, e aí ela na horizontal ela tem mais 5 e na diagonal ela tem 5. Então eu tenho que contar exatamente antes de ir para a próxima cerâmica quantas cerâmicas restantes ainda vão ser, por exemplo. Então esse processo de contar, de contabilizar, né, de rezar, por exemplo, 15 vezes o texto durante 1 hora para garantir que a minha filha não morra, por exemplo, né? Então, tudo isso que vai caracterizar ainda mais por ser uma compulsão é que esses comportamentos ou esses atos mentais, eles visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou o sofrimento ou a angústia ou a evitar algum evento ou situação temida, né? Então, isso pode ter alguma conexão com a realidade ou não. Como, por exemplo, eu tinha uma paciente que tinha que, além de rezar, virar e desvirar a sandália 32 vezes para que a mãe dela não morresse. Só que qual é a relação disso, ou o que é que esse comportamento dela, ou essas compulsões dela, iriam garantir ou não a mãe continuar vivendo ou morrendo, né? Então é muito importante, quando a gente está trabalhando com um paciente na perspectiva psicológica e psiquiátrica também, fazer uma educação do que seria uma compulsão, uma obsessão, como é que se caracteriza, que se isso tiver alguma conexão ou não com a realidade, a gente explicar, né? Mas uma coisa que a gente precisa fazer e ter, né, na nossa conduta, na nossa postura, é o respeito a essas sintomatologias, ou esses sintomas, ou esses pensamentos, ou comportamentos, por mais estranhos, bizarros, ou sem nexo que eles sejam. Mas para o paciente da gente tem todo sentido. Não é para menos que ele
repete, né? Ou acredita como verdade. Então, a gente não pode duvidar ou questionar ou bater de frente com aquilo que o paciente está trazendo, principalmente se a gente tiver no primeiro encontro, na primeira consulta, primeira sessão com o paciente. É tentar cada vez mais entender e fazer algumas perguntas com muito respeito e gentileza, né? Como, por exemplo, eu gosto muito dessa pergunta, eu sempre repito ela em diversos contextos, que é: qual a evidência que você tem que o extraterrestre raptou de noite e implantou um chip em você? Você consegue me mostrar alguma cicatriz, alguma coisa, né? E a pessoa pode estar alucinando no momento, mas pelo menos você fez uma pergunta sem ser invasiva, sem ser preconceituosa ou sem ser desrespeitosa, né? E a partir daí são outras técnicas e intervenções a nível de tratamento que não é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Então, dando continuidade aos critérios diagnósticos do próprio toque, as obsessões ou as compulsões, né, ou o paciente pode ter os dois ou um dos dois, tomam muito tempo, né? Então, ao invés de lavar a mão ou tomar banho uma única vez, né, que duraria, vamos supor, em média de 5 a 15 minutos, o paciente vai fazer isso durante uma hora e meia, porque tem que se lavar 3 ou 4 vezes para poder tirar todas as impurezas, por exemplo, né? Ou isso também, não somente do tempo, né? Isso pode causar algum tipo de sofrimento, né? Clinicamente significativo, ou prejuízo no funcionamento social, profissional, ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, que era o que a gente também estava vendo quando a gente estava falando dos transtornos de ansiedade, né? Que é esse critério B, esse critério C e o critério D, que refere-se a que esses sintomas obsessivo-compulsivos, eles não sejam efeitos fisiológicos de alguma substância ou outra condição médica, ou outros sintomas de outros transtornos mentais. E aí, quando a gente estiver nesse processo de diagnóstico do paciente, é importante a gente também especificar algumas características acerca do insight desse indivíduo, ou seja, dessa percepção, dessa percepção mesmo, desse insight mesmo, não tem outra palavra, que ele está tendo da realidade ou daquilo que a gente está conversando acerca dos próprios sintomas ou do que ele entende ou enxerga como realidade e como essas obsessões e essas compulsões estão acontecendo na sua vida, né? Então, o DSM, ele traz 3 classificações acerca dos insights, como um paciente com toque, caracterizado com insight bom ou razoável. É aquele indivíduo que reconhece que as crenças do toque são definitivas ou provavelmente são verdadeiras ou que podem ou não ser verdadeiras, certo? Então, é aquela pessoa que entende que, por exemplo, ao afirmar que lavar a mão 3, 4 vezes em menos de 1 minuto ou em menos de 3 minutos, 2 minutos, é aquela pessoa que sabe que não precisaria repetir aquele comportamento 2, 3, 4 vezes, mas não consegue não fazer isso, né? Então é aquele indivíduo que consegue ter uma boa percepção do que está acontecendo, apesar de não conseguir diminuir esses comportamentos, né, de compulsão por limpeza. Uma outra característica, né, outra classificação, especificação, é o indivíduo com toque, com insight pobre. É aquele indivíduo que acredita que as crenças do toque são provavelmente verdadeiras, né? Então, é aquele indivíduo desse mesmo exemplo, né? Que vai me contar, vai me relatar os sintomas, apesar de acreditar que não é tanto sintoma assim, porque acredita de alguma forma que tá tudo bem, apesar de perder muito tempo ao lavar as mãos, né? Passa, vamos supor, ao total do dia 3, 4 horas lavando a mão,
ao longo do dia, mas que isso talvez tenha seu cunho de verdade. Então, na dúvida, é melhor continuar lavando, por exemplo. E por fim, outra especificação é aquele indivíduo com insight ausente ou que tem crenças delirantes. O indivíduo está completamente convencido de que as crenças do toque são verdadeiras. Então, não adianta, né, nesse contexto que a gente está falando, dizer ao paciente que isso é um delírio. Ele acredita fielmente que precisa passar de 3 a 4 horas por dia lavando as mãos, porque senão vai pegar uma infecção e vai morrer, né? Então, é esse tipo de paciente que vai ser um paciente muito mais difícil da gente estar lidando, tendo em vista que ele acredita fielmente naquilo que a gente percebe que é um pensamento ou uma percepção distorcida da realidade. E aí, a gente também precisa mencionar se esse indivíduo teve alguma história, seja atual ou passada, em relação ao tique, né? Tenho colocado aqui embaixo e repetir aqui. Tá joia? Um outro transtorno relacionado ao toque, né? E aqui a gente já está falando de outra classificação, tá? São outros transtornos que têm características relacionadas a obsessões e a compulsões também. E esse primeiro refere-se a transtorno dismórfico corporal. E o primeiro critério traz a definição, a característica central desse transtorno, que é em relação a uma preocupação com um ou mais defeitos ou falhas percebidas na aparência física, que não são observáveis ou que parecem leves para os outros. Em algum momento, durante o curso do transtorno, o indivíduo executou comportamentos ou compulsões repetitivas, como, por exemplo, ficar se verificando no espelho, se arrumar excessivamente, ou tem atos mentais, por exemplo, comparando sua aparência com a de outros em resposta a preocupações com a aparência. Vamos lá. Não é o fato que você vai no espelho e vê se seu cabelo está arrumado algumas vezes que quer dizer que você tem esse transtorno. Por favor, vamos tentar entender que para ser considerado transtorno, precisa causar esse sofrimento clinicamente significativo, esse prejuízo no funcionamento em vários âmbitos da vida do indivíduo, que não é característica de nenhum outro transtorno, que não foi causado por substâncias químicas, tudo isso, tá? Então, o que que acontece? O indivíduo ele tem a tendência a ter compulsões ou compulsões de maneira gerais em relação ao próprio corpo, à própria aparência. Então, por exemplo, ver que ninguém percebe, mas eu percebo que meu rosto do lado direito não é simétrico com o meu rosto do lado esquerdo. Então, eu fico, por exemplo, tirando fotos, selfies, repetidamente, várias vezes durante o dia, durante vários dias seguidos, até achar a posição mais adequada para eu me condicionar a ter uma postura de tal forma que ninguém perceba. Né? Eu tenho que estar com a cabeça do lado desse jeito, porque aí ninguém vai perceber que meu lado é diferente do outro, né? É um exemplo. Então, esse é um tipo de transtorno relacionado ao toque, tá? Um outro tipo de transtorno, que aí tem até eu não sei se é uma série, mas um programa, eu acho, nesses canais fechados, que fala muito sobre os acumuladores, né? Não sei se vocês já viram. E isso é realmente um transtorno, né? Então se chama transtorno de acumulação. Então essa dificuldade persistente em descartar ou de se desfazer de pertences, e aí é independente do valor real que aquele pertence tem, né? Então, nesses programas, os acumuladores, eu já vi casos de pessoas que acumulam, por exemplo, embalagens de tudo que come, né? De roupas desde sempre que não, mesmo se cabe ou se não cabe, acumuladores de animais, né? Acumuladores de tudo,
tá? De qualquer coisa que para a pessoa seja minimamente importante ou se atribuir algum significado, né? Independente do valor de compra ou de venda daquele objeto, certo? Então, o que vai fazer a diferença, o que pode nos ajudar a diagnosticar esse tipo de situação é se o indivíduo ele tiver um sofrimento ao descartar, né? Geralmente, o indivíduo que tem esse transtorno, ele não se sente incomodado porque na casa em vários ambientes tem sujeira ou acumulação de seja lá o que for, para ele tá tudo bem, né? Não existe esse sofrimento acerca do que ele tem para descartar, né? O que vai fazer muitas vezes para esse indivíduo buscar ajuda são as pessoas que moram com ele, né? Que não aguentam mais, por exemplo, compartilhar ou dividir cômodos ou a própria casa com esse indivíduo. Então vamos lá. Sim, isso também não acontece somente dentro da casa da pessoa, não, certo? Pode ser no trabalho, pode ser onde for, no carro, né? Que esse indivíduo tiver, achar mais conveniente para ele, né? Então, essa acumulação vai causar esse sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento em todos os âmbitos do indivíduo, né? Não é devido a nenhuma outra condição médica ou outro transtorno mental, certo? Outro transtorno que tem correlação com o toque se chama tricotilomania ou transtorno de arrancar o cabelo. E aí, como o próprio nome já propõe, esse transtorno ele tem como característica principal ou nuclear arrancar o próprio cabelo de forma recorrente, resultando realmente em perda de cabelo. E aí, geralmente, uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, possa ser que no começo dessas compulsões em arrancar o cabelo, ela não perceba, né? Muita gente não consegue ter a percepção de que isso virou realmente um transtorno, até que alguém chegue a perceber, né? E geralmente já está num nível bem elevado, bem prejudicado de maneira geral. A outra característica também é que esse indivíduo, quando percebe que existe um comprometimento, por exemplo, em relação à sua própria aparência, que as outras pessoas estão percebendo, e até ele mesmo não está se sentindo confortável, ele tenta, repetidas vezes, reduzir ou parar esse comportamento de arrancar o cabelo. Só que são tentativas que não têm muita evolução, né, para a resolução do problema, tendo em vista que muitas vezes já tem algumas comorbidades, como a questão da própria ansiedade, né? Então, isso causa sofrimento no indivíduo, né? E também, além do próprio cabelo, né, a gente pode caracterizar também o arrancar da sobrancelha, por exemplo, e o arrancar dos cílios, né? Então, muitas pessoas que relatam esse tipo de transtorno, possuí-lo, são pessoas que também terminam atribuindo esse comportamento ou essa compulsão em virtude da ansiedade que está sentindo, tá? Mas aí eu volto a falar o que eu mencionei no início dessa aula de hoje, é que primariamente está a característica da compulsão, né? E aí a ansiedade ela pode ser uma característica e como vocês estão vendo, ela não está como critério diagnóstico, né? Então pode ser uma comorbidade ou, ou algum tipo de traço, tá certo? Um outro tipo de transtorno que eu queria falar e para finalizar essa aula de hoje, refere-se a transtornos de escoriação. E esse tipo de transtorno, ele refere-se a beliscar ou a arrancar a pele de forma recorrente. Então, essa pele, né,
essa retirada da pele pode ser tanto do rosto, por exemplo, quanto daqui atrás do braço, né? Então, da barriga, da perna. Às vezes, o indivíduo ele pode até começar tirando, por exemplo, uma casquinha, e aí percebeu que aquilo, de alguma forma, teve uma sensação gostosa, que aliviou alguma ansiedade, alguma coisa, e a partir daí pode ter desencadeado algumas, é, algumas características compulsivas, né? Então, nesse tipo de transtorno também tem essa tentativa repetida de reduzir ou de parar o comportamento e beliscar a pele, né? Então, também tem esse sofrimento clínico, esse prejuízo funcional, não é decorrente de nenhum outro efeito de drogas ou condições médicas, né? Então, se esse ato de arrancar a pele, de beliscar, de machucar a própria pele, não tem nenhuma outra explicação correlacionadas a nenhum desses fatores que a gente conversou agora, então existe uma grande probabilidade dele ser caracterizado por esse transtorno relacionado à compulsão e às obsessões, tá joia? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E peço a vocês que não tentem ficar se achando, né? Ah, eu tenho esse diagnóstico, eu tenho isso, ah, eu tenho aquilo, fulana tem isso, fulana tem aquilo. A intenção e é muito importante termos a consciência que nós não podemos nos reduzir a critérios, certo? Pode, podemos sim ter algum desses transtornos, mas é muito importante a gente procurar uma avaliação médica antes de se autodenominar, autodiagnosticar com algum desses transtornos que a gente está conversando. Tá? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.